Este relato não ocorreu comigo, e sim com meu pai e alguns colegas de trabalho. Então contarei exatamente como meu pai me contou. Atualmente, eu moro com a minha família em Manaus, no Amazonas. Mas na época deste acontecido, eu ainda não era nascido. E os meus pais já namoravam e moravam na cidade de Japurá, um fim de mundo perdido pelo Amazonas. O ano era 1998 e o meu pai trabalhava como vigilante em uma fábrica abandonada no meio da mata, que consistia em algumas vezes, junto com mais 2 vigilantes, fazer rondas noturnas, pois era uma fábrica que lidava com coisas ilícitas. Mas na época nem havia órgãos de fiscalizações, e os que haviam faziam vista grossa para evitarem a fadiga, ou aceitavam suborno. Mas naquele ano as coisas estavam mudando. Então a empresa teve que ser fechada às pressas e, portanto, necessitava de constante vigilância. Ocorre que o meu pai e os seus amigos sempre relatavam que de vez em quando o elevador era chamado para os andares mais altos da fábrica sem que houvesse mais alguém trabalhando. E na maioria das vezes isso acontecia de madrugada. Um dia, o meu pai, ao passar por uma dessas rondas, ele estava passando por uma sala, e esta sala era comprida, e ele sentiu nitidamente uma mão peluda em suas costas, e ele, ao virar, não tinha absolutamente nada atrás dele. Ele disse que ficou todo arrepiado, e falou que era como se uma mão tivesse roçado em suas costas, tipo uma mão de macaco. Outros vigilantes já haviam relatado que ouviam barulhos de passos pesados pelas escadas e que às vezes um ou outro relatava também que em suas rondas noturnas ouviam barulhos de urros e rosnados. Mas ao chegarem mais perto, tudo ficava em silêncio. Mas sentiam os pelos do corpo todos arrepiados. Um dia, um deles chegou dizendo que enquanto fazia a ronda, a sua lanterna falhou e neste momento ele levou uma mordida e, ao verem a sua mão, a mesma estava com marcas parecidas com dentes de cachorro. 2 deles falaram que um dia estavam conversando durante a noite e viram a criatura peluda, grande, com aparência canina e corcunda, sair de um corredor e entrar pelas escadas e começar a subir as escadas como uma pessoa. Porém, eles não tiveram coragem de ir conferir. E apesar de preparados e armados, eles não estavam preparados para o sobrenatural. E assim, ficaram morrendo de medo. Um certo dia, colocaram um outro vigilante que o meu pai dizia que ele era cheio de marra e todo metido a corajoso. Então, ele estava verificando um dos últimos andares da fábrica sozinho. E quando, ao sair de uma sala e entrar em outra, ele levou uma patada tão forte na cara que ele foi parar debaixo de uma mesa. E ainda por cima, uma das lentes do seu óculos havia se quebrado. E após isso, ele ficou mais humilde. Muitos vigilantes abandonaram o trabalho noturno naquela fábrica. E mesmo os patrões
dobrando os salários. O meu pai conta que constantemente ele via um par de olhos vermelhos como brasa se movimentando dentro da mata que ficava ao redor da fábrica. Mas o que fez ele abandonar o trabalho ali mesmo foi quando ele viu um lobisomem pular o muro pelo lado de fora e cair no pátio da fábrica. Na ocasião, o meu pai tomava um café e fumava um cigarro nessa hora. E ele conta que era um bicho peludo com cabeça de cachorro e o seu corpo era bastante judiado. E dessa fera exalava um cheiro de coisa podre. A fera não viu meu pai ali imóvel a 30 metros, ou se viu, nem ligou. No dia seguinte, o meu pai abandonou o trabalho. E 2 dias depois, os federais invadiram a fábrica e levaram todos presos. Inclusive os vigilantes que foram pegos em flagrante. Boa noite. O ano era 2003. Eu e o meu marido, Henrique, morávamos em São Paulo, sendo que ele trabalhava com sistemas de informática e eu com recursos humanos em uma grande empresa multinacional. Nós havíamos nos casado fazia 5 anos e não tínhamos filhos por opção nossa. E sempre viajávamos nos feriados e nas férias. E tínhamos uma vida gostosa e muito confortável. Nossa renda nos permitia fazer certas extravagâncias, como sempre trocar de carro, ter uma boa casa e fazer ótimas viagens. O meu marido gostava muito de aventuras radicais e de motociclismo, e por isso ele tinha o seu carro e uma moto Honda 900 cilindradas, que ele adorava. E às vezes nós viajávamos de moto para algum lugar no interior, só para, como dizia ele, curtir a estrada. Bem, devido às exigências da minha empresa, em alguns fins de semana, eu tinha que trabalhar para resolver alguns problemas pendentes que sobraram da semana. E quando isso acontecia, o Henrique, para não ficar em casa sem fazer nada, ele pegava a moto e ia para alguma cidadezinha no interior e voltava só à noite. Eu ficava preocupada, mas já havia me acostumado com o seu gosto. E podia fazer o quê? A não ser aceitar o seu passatempo. Eu e o Henrique tínhamos um costume e uma tradição um com o outro. E sempre durante o dia nos falávamos muito pelo celular. Um perguntando ao outro como estavam as coisas. E comentando e perguntando onde estávamos naquele momento. E quando eu chegava ao trabalho, eu ligava para o Henrique, para dizer que havia acabado de chegar. E ele a mesma coisa quando ia em algum lugar diferente, ou em alguma de suas viagens. E não ficávamos sem nos falar. Tudo corria normalmente, até que um certo dia eu fui convocada para trabalhar no final de semana próximo. Sabendo disso, o Henrique já programou que iria de moto para a Serra Negra, porque a estrada para lá era muito bonita e gostosa para viajar de moto. Chegando sábado, o Henrique acordou antes de mim
preparou o café e a mesa, e aliás, bem caprichado. Se despediu e saiu com a sua moto para a viagem. Em seguida, eu peguei o meu carro e fui para o trabalho, começando um expediente que seria diferente de todos que eu já tive. Bem, eu não sabia o que me esperava no decorrer daquele dia, e que os acontecimentos mudariam toda a minha vida e a forma como pensar, e tanto sobre a nossa existência, como também sobre os mistérios do nosso mundo. O tempo passou e eu estava estranhando que o Henrique não havia me ligado dizendo onde estava, pois ele sempre fazia isso. Mas pensei que talvez onde ele estivesse não houvesse sinal de celular ou algo assim. Continuei a fazer as minhas atividades da empresa, quando às 11h30 da manhã tocou meu celular. Olhei e apareceu o nome Henrique. E eu pensei, até que enfim. Atendi o celular e ouvi uma voz com um som meio abafado e com um pequeno chiado dizer: "Melry, meu amor, eu morri." Então eu disse: "É você, Henrique? Que brincadeira idiota." Então a voz respondeu: "Desculpe, Melry, não foi minha culpa, foi o caminhão. Um dia nos veremos, eu sempre te amarei." E a ligação caiu. Eu não sabia como reagir. Gelei, tremia, comecei a chorar e quase desmaiei. A minha amiga Samantha, que estava comigo, perguntou o que aconteceu, e eu contei meio gaguejando. Ela então disse que deveria ser uma brincadeira de mau gosto de alguém. Então eu disse que era o número do celular do Henrique. E depois daquilo, eu só pensava em saber onde estava o Henrique, o que teria sido aquilo e como ele estava, e se estava tudo bem com ele. Então eu liguei de volta no seu celular e nada, e deu caixa postal. E o pânico aumentava cada vez mais em mim. Mas onde procurá-lo? O único número que eu tinha de contato era o dele, mas não funcionava. Então o que fazer? Liguei para os meus pais que moravam no interior, e a minha mãe me disse para ficar calma. E se não tivesse notícias do Henrique logo mais, que ela e o meu pai viriam para São Paulo para ficar comigo. O tempo passava e nada. E quando chegou às 1h45 da tarde, o meu celular tocou novamente, com um número com DDD, que eu pensei que poderia ser o Henrique. Mas para minha surpresa, do outro lado da linha quem falava se dizia ser da Polícia Rodoviária Estadual de São Paulo. O policial se identificou perguntando se eu era parente de uma pessoa chamada Henrique Nogueira de Melo. Eu, tremendo como uma vara verde, gelada como um freezer, eu disse que era a esposa dele. Então ele disse: "Desculpe, senhora, em lhe informar que o seu marido sofreu um acidente na rodovia SP-360 e está no hospital em Campinas. Solicitamos que a senhora venha para cá o mais rápido possível." Eu desabei naquele momento. Não sabia o que fazer e não tinha condições de nada. E nessa hora, como é ótimo ter amigos. Vendo a minha situação, a Samantha, minha amiga, conseguiu um carro da empresa e, juntamente com mais um amigo, o Raul, fomos para Campinas. E eu estava louca para saber sobre o Henrique. Será que o acidente foi grave e como estaria ele? Chegando em Campinas, foi fácil encontrar o hospital. Adentramos no hospital e fomos recepcionados por um capitão da polícia rodoviária
e por um médico muito atencioso. Então, perguntei sobre o meu marido. E para minha completa tristeza, desconsolo e espanto, o médico me disse que o Henrique, o meu amado marido, havia chegado em óbito no hospital e que não puderam fazer nada. Neste momento eu desmaiei, apaguei e acordei algum tempo depois em uma maca com a Samantha e o Raul ao meu lado. E após me recuperar um pouco, eu quis saber o que houve. Então, o policial me contou que o meu marido Henrique estava com a sua moto na rodovia SP-360, quando em uma curva ele colidiu violentamente com um caminhão que estava ultrapassando um outro caminhão na pista contrária. Perguntei a que horas foi que aconteceu o acidente, e a polícia disse que foi mais ou menos às 11h30 da manhã. Então eu pensei, mas como? Então quem era que estava me ligando? E quem estava com o celular do Henrique? Eram tantas perguntas e dúvidas, mas eu estava completamente fora de mim. E aquilo tudo parecia um filme. Passado algum tempo, os meus pais chegaram e foram fazer os preparativos para translado do corpo e o que mais seria necessário. E 2 dias depois foi o sepultamento do meu querido Henrique. Passados alguns dias, a Samantha, minha amiga, foi à minha casa fazer uma visita e entregar algo. Ela me disse que era algo desagradável, mas que era para mim. Era uma caixa que estava os últimos pertences do Henrique quando ele chegou no hospital. Havia o seu relógio, uma carteira, umas correntes que ele sempre usava e o seu celular. Me lembrei da ligação que havia recebido e fui conferir no celular do Henrique para ver se foi dali que havia sido feita. Só que, para o meu espanto, o seu celular estava todo quebrado, completamente danificado. Inclusive, o chip estava quebrado. Então, seria impossível alguém ter usado aquele celular para ter feito a ligação para mim. Então, o que foi aquilo? Fiquei perplexa com aquilo. E aquela voz do Henrique um tanto abafada e o chiado. O tempo passou e eu nunca mais fui a mesma. Me mudei e hoje moro em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde trabalho em uma empresa de telecomunicações. Tenho comigo aquela voz na ligação dizendo: "Mary, meu amor, eu morri. Desculpe, Mary, não foi minha culpa, foi um caminhão. Um dia nos veremos e eu sempre te amarei." Era a voz do meu querido Henrique, eu tenho certeza. Para mim, ele, como sempre fazia, me ligou avisando o que havia acontecido com ele e, ao mesmo tempo, fazendo uma promessa e um juramento que um dia nos veremos novamente e que ele sempre me amaria. Sei que a minha vida mudou, mas tenho o Henrique no meu coração e nunca me esquecerei deste acontecimento que transformou a minha vida. E fico apenas esperando o dia em que nos encontraremos novamente. Boa noite. Boa noite, eu me chamo Edivaldo e em 1992 eu trabalhava em uma empresa que organizava eventos por todo o Brasil. Sendo assim, eu sempre viajava para vários locais.
a maior parte das minhas viagens era à noite, por estradas secundárias e desertas. Fato esse, devido aos eventos festivos, na maioria das vezes serem em sítios particulares, e quase sempre ficavam em locais ermos. Em uma dessas viagens, eu estava na cidade de Santos, São Paulo, hospedado em um hotel antiguíssimo, cujo nome eu não revelarei aqui por razões óbvias. Bem, tudo lá era velho, até mesmo os funcionários. À noite, ao me dirigir para o meu quarto após o jantar, eu peguei o elevador e fui para o último andar do hotel. O lugar era tão antigo que até o elevador era de grade. Enfim, assim que pisei o pé para fora do elevador, a luz do hotel foi embora repentinamente. E naquele tempo, quando a luz ia embora, demorava horas para retornar. Mas naquela noite, até que foi rápido. Bem, acendi o meu isqueiro e fui em direção ao meu quarto. E poucos centímetros antes de alcançar a porta, a luz voltou repentinamente e eu pude ver uma linda moça na porta do meu quarto. Ela era morena, usava decote e tinha longos cabelos negros. Tomei um susto, pois a fraca luz do isqueiro não permitiu que eu a visse ali parada. Ela me perguntou se eu sabia o motivo da falta de luz. Eu disse que não sabia, mas parecia que o apagão foi na rua toda. Em seguida, ela me pediu um cigarro e ficamos conversando. Conversa vai, conversa vem, e eu a chamei para entrar no meu quarto, pois ela havia me dito que estava sozinha e precisava de companhia caso a luz voltasse a faltar. Sentamos na minha cama e novamente veio outro apagão. No susto, ela me abraçou e eu não resisti aos seus encantos. Começamos a nos beijar e eu fui apalpando seus seios e tirando a sua roupa. Tirei a bermuda e partimos para o ato insano. E por horas transamos loucamente. E depois de horas intensas de sexo, eu acabei cochilando. E naquela noite eu tive um sonho terrível. Sonhei que o meu carro havia quebrado no meio da estrada que corta a floresta amazônica no Mato Grosso. E no que eu saio do carro para ver o problema, acabei pisando em um enorme sucuri. A mesma se enrolou em mim e foi quebrando os meus ossos e me sufocando. Eu não conseguia respirar e o sonho parecia muito real. Acordei com batidas na porta e ali era o zelador do hotel. Naquela hora, a luz já havia voltado novamente. Então, ele me entregou algumas velas caso a luz faltasse. Bem, eu mal consegui me levantar da cama para atendê-lo, pois acordei com falta de ar e com o corpo todo dolorido, como se realmente algo estivesse me esmagando na vida real. Bem, associei essa sensação de esmagamento às horas de sexo que eu tive mais cedo. A garota não estava mais na cama, então imaginei que talvez ela tivesse voltado para o seu quarto. Agradeci ao zelador pelas velas, fechei a porta e liguei a TV. O tempo passou e eu estava distraído com a programação. Mas quando de repente eu ouvi assustado um gemido horrível de mulher vindo da direção do banheiro no meu quarto.
A princípio, eu achei que era impressão minha e voltei a assistir TV. Então, novamente, veio o gemido terrível e eu fiquei apavorado. E ao mesmo tempo eu comecei a tremer e a suar tremendamente. A primeira atitude que eu tive foi ir até o banheiro, pois talvez poderia ser a morena que ainda estava no meu quarto. Porém, como não tinha ninguém lá, eu achei que talvez o barulho poderia vir de um quarto vizinho. Então, liguei para a recepção e avisei o recepcionista. Ele era bastante idoso. Falei que alguém estava com problemas e precisava de ajuda. Então, ele me perguntou em qual andar eu estava. E quando eu disse que era no último, o recepcionista me respondeu: "Meu senhor, nesse andar só você está hospedado." Ao ouvir isso, eu entrei em pânico e imediatamente pensei em sair dali. O pior era que a porta ficava após o banheiro e eu teria que passar por ali. Passei por lá correndo e quando saí no corredor estava tudo apagado e muito escuro, sendo que eu não conseguia enxergar a escada. Resolvi então voltar para o quarto. Peguei o colchão e coloquei na varanda, onde havia uma porta de vidro. Fechei a porta por fora e passei a noite toda no sereno. E quando amanheceu, eu procurei o recepcionista para relatar o fato. E foi quando ele me disse que naquele andar, todos os anos em época de quaresma, pessoas relatam ver naquele andar uma criatura metade mulher e metade cobra. E ninguém sabe como ela entra ou sai do hotel. Mas em 20 anos, 5 pessoas desapareceram misteriosamente. O dono do hotel diz que eles foram embora escondidos para não pagar. Porém, o mais estranho é que os pertences das pessoas desaparecidas continuaram no quarto. O recepcionista disse que se o hotel fosse dele, ele já tinha fechado há muito tempo. Mas o dono é muito misterioso e quer preservar o local como sempre fora. E disse também que acredita que o dono do hotel tem total consciência dessa mulher cobra que aparece misteriosamente. E também não duvida que ele tem algum envolvimento com isso tudo. Bem, eu fiquei muito impressionado com toda essa história. Voltei para casa naquela mesma hora e nunca mais voltei ao local, e nem mesmo a trabalho. Boa noite. Uma das minhas histórias sobrenaturais ocorreu quando eu tinha 11 anos de idade. Só para explicar, eu sou cristão. E muitas pessoas acreditam em reencarnação. E eu, particularmente, creio no que a Bíblia diz. Bem, mas isso não vem ao caso, pois respeito e gosto de ouvir o ponto de vista de outras pessoas. Este caso em específico ocorreu quando eu morava em São Paulo, no ano de 2004. Certa vez eu estava em casa, e era uma casa alugada com 3 cômodos. Havia me deitado fazia pouco tempo. A luz do quarto estava desligada e os únicos sinais de luz que tinham eram os da brecha da janela mostrando a luz da lua, pois a luz do poste estava queimada, e também a da cozinha, que ficava depois da sala que separava o quarto da cozinha. Bem, eu já estava deitado,
E quando de repente aparece na frente da minha beliche uma mulher muito linda, branquinha, com o cabelo na altura dos quadris e também um vestido vermelho decotado. Eu paralisei e não conseguia mais me virar e nem mexer, e muito menos fechar os olhos. Então eu fiquei ali parado, olhando a cena. E de repente, ela começou a rodar no quarto e a tirar a roupa. Ela rodou, rodou e rodou o quarto toda nua. E quando parou, o seu corpo continuou perfeito. Os seus cabelos lindos e os seus belos seios. Porém, o rosto dela se desfigurou. Cresceram-lhe chifres e escamas, e ficou quase inexplicável, horrível. E as suas pernas formaram uma enorme cauda, como a de uma serpente. Ela olhou para mim e ficou vibrando a sua enorme língua como uma cobra. Eu gritei, e parece que os meus pais não conseguiam me ouvir. Até que os meus pais, que estavam na cozinha, correram até o quarto e acenderam a luz. E assim, como num passe de mágica, aquela figura desapareceu. O meu pai, que na época era líder de um ministério cristão, abriu a porta do quarto de uma vez, me abraçou e a minha mãe também. Então, eles oraram por mim e assim eu consegui dormir naquela noite. Eu sempre senti e sinto até hoje a presença daquela criatura. Eu não a vejo sempre, mas sei que ela está próxima a mim, tentando me atormentar. Mas como eu, pessoalmente, através dos ensinamentos que recebi e creio, eu aprendi que ela não é algo bom. Eu a repreendo e não permito que isso me intimide. Boa noite. Olá, Rafael. Olá, Elite Oculta. Eu sou um grande fã do seu canal. E depois de anos, eu decidi contar um relato que aconteceu comigo em 2013. Bem, eu me chamo Leidiane. E o que vou contar foi algo que aconteceu no domingo de Páscoa, no ano de 2013. Bem, tudo começou por volta das 16 horas, pois a minha mãe preparava a janta enquanto meu irmão de 6 anos estava sentado na porta da cozinha, observando os cafezais que ficavam ao longe numa fazenda. E sim, morávamos na zona rural. O meu irmão, olhando ao longe, ele disse à minha mãe que ele viu um tipo de cachorro muito grande correndo entre os cafezais, fazendo a maior poeira e entrando entre os eucaliptos. A minha mãe falou que deveria ser algum cachorro da fazenda que poderia ter fugido e pediu para ele fechar a porta e ir tomar banho enquanto ainda era dia. Pois bem, as horas se passaram e estávamos na sala. Eu, o meu irmão, a minha mãe, que por sinal estava grávida, e o meu ex-padrasto. E nós estávamos assistindo TV quando escutamos um barulho no quintal e pensamos que poderia ser a nossa cadela. Porém, ela ficou quieta o dia todo dentro de sua casinha. Silenciamos a TV para ouvir o que poderia ser. E por volta de 15 para meia-noite, ouvimos passos pesados em volta de nossa casa e um cheiro podre de carniça. Ficamos assustados
pois não sabíamos o que poderia ser aquilo lá fora. E depois de 5 minutos, ouvimos um urro muito forte e alto, vindo do fundo da casa. Aquele urro ensurdecedor nos fez paralisar onde estávamos. E o meu irmão, que é moreno, foi ficando pálido de medo e logo disse: "Mãe, o que é isso?" A minha mãe, também assustada, logo falou: "Não se preocupe, ele não vai entrar aqui, porque aqui não tem nada para essa criatura." E durante 15 minutos, ouvimos urros em volta da casa e passos pesados, e aquela coisa estava quebrando a lenha que tinha ao lado da casa. Eu e meu irmão ficamos paralisados por causa do barulho assustador. E na porta da sala havia uma pequena brecha estreita de uns 10 a 12 centímetros. E eu decidi olhar para ver o que tinha lá fora e o que era aquilo que nos causava tanto pânico. E para o meu terror, eu vi uma criatura muito alta, com pelos negros por todo o corpo, e as suas pernas eram estranhas, e a sua cara lembrava muito um cachorro. E essa criatura exalava um cheiro pútrido de carniça, e não parava de rodear a casa. E por volta de 00:30, a criatura foi parando de fazer barulho, e eu só lembro de ouvir um urro ao longe. No dia seguinte, eu saí no quintal para ver a minha cadela. E foi aí que eu vi pegadas pelo quintal, direto do mato que havia nos fundos da casa. O nosso lixo estava todo revirado e tudo estava uma bagunça. Fomos ver a minha tia na fazenda vizinha, que ficava a uns 300 metros. E ela nos perguntou se a gente também ouviu aqueles uivos na noite anterior. Ela disse que eram urros assustadores e o barulho dos cachorros da fazenda pulando a cerca para atacar algo que estava no pasto querendo atacar as vacas. A minha mãe contou o ocorrido e entramos numa conclusão de que aquilo, sem dúvidas, era com certeza um lobisomem. Bem, não sabemos de onde veio e nem para onde estava indo aquela criatura. Porém, aquilo causou muito terror nos moradores das fazendas. Bem, este é o meu relato, e até hoje eu tenho medo de passar por uma situação como aquela novamente. Boa noite. Bem, como estamos na quaresma, eu vou contar 5 lendas urbanas da quaresma, que ocorreram todas no litoral de Santa Catarina. Alguns de vocês devem conhecer tais lendas, então bora pro relato. O baile do diabo. Há algumas décadas, o período de quaresma que antecede a Páscoa era levado muito a sério pelos católicos, e não se fazia festas e nem casamentos. Mas um salão de bailes de Itajaí resolveu quebrar a tradição. Os bailes ocorriam no Rio Pequeno, na zona rural, sob severas críticas dos padres locais. E eis que numa noite apareceu um rapaz bonito e desconhecido, que logo tirou todas as moças para dançar. Ele rodopiou pelo salão até que uma das jovens olhou para baixo e reparou seus pés, ou na falta deles. O tal dançarino tinha patas de bode. E dizem
que ele riscou o chão e abriu um buraco, onde entrou e desapareceu para sempre. E no salão ficou apenas o seu cheiro de enxofre. O jornalista e historiador Magro Floriano, ele conta que o local até hoje é conhecido como Buraco do Bode. O lobisomem de Navegantes. Histórias de lobisomem eram comuns em Navegantes décadas atrás. E havia quem jurasse ver a criatura em noites de lua cheia. Mas nenhum relato foi tão levado a sério quanto o do conselheiro João Gaia, homem importante e respeitado na região. Ele estava a caminho da localidade de Pedreiras, a cavalo, acompanhado do genro e um amigo. E quando os três se depararam com um cachorro muito grande. O animal era feroz e assustou os cavalos, que empinaram e rodopiaram. E durante 30 minutos, os três cavaleiros lutaram para não cair no chão, enquanto o cachorro descomunal rosnava e ameaçava atacar. E de repente, um galo cantou e afastou a criatura. Aquela coisa correu para o meio do mato e logo desapareceu. E ninguém entendeu o que levou o galo a cantar fora de hora. Mas a comunidade passou a ter muito mais cuidado para sair à noite. Descansa defunto. No limite entre Porto Belo e Bombinhas, no alto do morro, fica ainda hoje a Pedra do Descansa Defunto. O nome veio da utilidade, pois os funerais antigamente eram trabalhosos para quem vivia na região, e o cemitério ficava em Porto Belo, e os mortos precisavam ser carregados por uma estrada íngreme, a pé e por vários quilômetros. A pedra servia para dar um descanso a quem carregava o caixão no trecho mais difícil do trajeto. E isso durante o dia, porque à noite ninguém se atrevia a passar por ali. Dizem os antigos que o local é assombrado, e quem se aproxima da pedra ouve ruídos estranhos, choro de criança e o piar de corujas. O medo era tanto que certa vez 2 amigos da vizinhança que estavam numa festa em Porto Belo estancaram ao chegar nas proximidades da pedra ao ouvir um grande lamento. Então eles voltaram à festa e trouxeram mais gente, e ninguém teve coragem de se aproximar. Até que um deles percebeu que aquela pedra emitia sons de lamentos e outros barulhos tanto quanto aterrorizantes. Todos correram dali, e até hoje a pedra é conhecida como Assombrada. O Anjo de Ouro. Dizem que os padres jesuítas, ao serem expulsos do Brasil, enterraram os seus tesouros, e um deles ficou na ilha de João da Cunha, a ilha de Porto Belo. Uma estátua de um anjo de ouro de 1,5 metro de altura. E século após século, exploradores buscaram o anjo, sem encontrar. A alma penada de um padre é quem guarda a estátua. E contam que ele se aproxima ao ver os pescadores puxarem as redes na ilha à noite. Escolhe um deles e pergunta se ele quer ficar rico. Pede que o pescador o siga sem olhar para trás, e assim adentra na mata. Bem, até hoje dizem que ninguém teve coragem de seguir viagem. Ao ouvir o chamado dos companheiros, os pescadores olham para trás e o padre some, deixando o convidado perdido no meio do mato, com medo e sem o tesouro. A Mão Gelada.
Esta não é bem uma história de assombração. Embora as senhoras que passaram pelo susto certamente tenham acreditado que viveram um encontro sobrenatural. Na época, o cemitério do centro de Itajaí ficava onde hoje está a Igreja Matriz. E as mulheres que iam para a missa na igrejinha da Imaculada Conceição passavam por ali. E um conhecido ladrão viu no medo que elas sentiam de um suposto fantasma, e assim, uma oportunidade para se dar bem. O homem se escondia perto do cemitério com um pote de água. A cada vítima em potencial que ele via se aproximar, ele mergulhava a mão na água e a deixava gelada. E quando a mulher passava, ele dava um jeito de encostar-lhe rapidamente a mão no pescoço. E dezenas de bolsas e carteiras eram derrubadas quando as assustadas vítimas corriam. E o ladrão saía ileso. Afinal, quem desconfiaria que ele estava vivo? Bem, pessoal, essas são as 5 lendas urbanas que ocorreram em períodos de quaresma em Santa Catarina. Se vocês gostarem, comentam e deixam um like, que eu trarei a parte 2 de relatos sobre quaresma que ocorreram em outros estados do Brasil. Boa noite. Durante a noite em cemitérios, é muito comum algumas pessoas relatarem avistamento de fantasmas, vultos e coisas estranhas neste lugar de descanso eterno. Mas avistamentos de lobisomens, vampiros, zumbis e até portais para o inferno, você só vai ver aqui, nos 5 cemitérios mais assombrados do mundo. Então cola o dedo no like e bora para o vídeo. Em quinto lugar, Cemitério Stuart, Estados Unidos. O cemitério tem a fama de ser um dos portais para o inferno. A fama atrai muitos invasores, especialmente no Halloween. No início do século XX, o filho de um fazendeiro foi queimado no meio da plantação onde o seu pai havia colocado fogo. E pouco tempo depois, um homem cometeu suicídio naquele mesmo lugar. O corpo deste homem foi encontrado pendurado em uma árvore, ao lado da igreja no cemitério. Muitas pessoas também começaram a usar as ruínas da antiga igreja dentro do cemitério para rituais satânicos. Alguns dizem que, além de fantasmas, o próprio diabo aparece no local 2 vezes por ano. Diz a lenda que uma escada para o inferno foi encontrada na igreja de pedra, localizada dentro do cemitério, e que, apesar do telhado ter caído há muito tempo, nenhuma chuva consegue cair dentro da igreja. Há também uma cruz pendurada de cabeça para baixo em direção a essa escada. O local tem várias assombrações, e uma delas é a Dama de Branco e um vigia noturno que teria se matado no local. Uma das lendas mais famosas é a de Marian. Marian foi enterrada viva em 1950, e dias depois do seu sepultamento, a família descobriu o corpo desfigurado da garota, indicando que sufocou tentando escapar. Também foi constatado marcas de arranhões na tampa do caixão e sangue nas unhas da garota, que indicava que ela tentou escapar antes de sufocar. E desde então, o fantasma de Marian é visto uma vez por ano, e sempre no dia de sua morte
ela ronda pelo local chorando e pedindo por ajuda. E na tentativa de parar de atrair satanistas, curiosos, caçadores de fantasmas e coisas do gênero, evangélicos demoliram a igreja inicial da cidade em março de 2002. Restaram somente as árvores ao redor dela, onde ocorreram muitos suicídios. Em quarto lugar, Cemitério dos Caboclos, Brasil. Situado em Paysandu, Paraná, próximo às margens da rodovia 323, este pequeno cemitério, criado nos anos 40, está totalmente abandonado, com restos de imagens de santos da época jogado para todos os lados. Também há uma enorme cruz quebrada e um matagal crescendo sem controle. E só isso já é o suficiente para dar medo em qualquer corajoso. Mas há várias gerações, os habitantes da região contam histórias de aparições na madrugada e de espíritos que saem do túmulo para causar acidentes na estrada. Algumas pessoas que moram perto do cemitério relatam que em noite de lua cheia escutam fortes uivos vindos de dentro do cemitério. Há um relato que em uma certa noite de quaresma, um casal que passava próximo ao local presenciou uma criatura humanoide semelhante a um cachorro de 2 metros de altura, que andava como um homem, perambulando pelo local. Assim que este casal avistaram tal criatura, eles pararam o carro próximo para ter certeza o que era aquela coisa. Mas assim que a criatura os notaram, eles aceleraram o carro. E a criatura perseguiu o carro, correndo como um quadrúpede, em uma velocidade incrível. Mas por muita sorte, eles conseguiram escapar. Em terceiro lugar, fica o cemitério Greyfriars, em Kirkwood, Escócia. No século XVII, o advogado George Mackenzie prendeu mais de 1.200 fiéis da igreja presbiteriana. E alguns foram executados, e vários morreram por maus tratos. Mackenzie foi amaldiçoado por todos os membros remanescentes da igreja. Ele foi enterrado no local, e desde 1990 há registros de que o poltergeist Mackenzie teria arranhado, mordido, espancado e cortado mais de 350 visitantes no local. E nos anos 2000, rolou até um exorcismo naquele cemitério. Também foi colocada uma placa na entrada do cemitério, advertindo os visitantes sobre o poltergeist Mackenzie. Em segundo lugar está o cemitério Highgate, na Inglaterra. De 1967 a 1983, pessoas alegaram ter encontrado túmulos abertos e também presenciado fantasmas e vampiros saindo dos túmulos. Em 1967, um casal relatou que tinha visto sair das tumbas vários mortos. E depois deste testemunho do casal, várias outras pessoas também alegaram presenciar os mortos saírem de suas tumbas. E em 1970, 3 meninos descobriram o cadáver decapitado de uma mulher que tinha sido enterrada em 1926. Ao passar a noite de 24 de dezembro de 1970 neste local, o inglês David Ferrante diz ter visto uma figura cinza voar pelo cemitério. Pouco depois, outro inglês, chamado C.E. Manchester, aumentou o mito. Dizia ele que no século XVIII, ali havia sido enterrado um rei vampiro, e que este rei vampiro era adepto da magia negra. C.E. Manchester era bispo da igreja local,
e se considerava um padre matador de vampiros. Algum tempo depois, uma outra moça foi atacada, supostamente por um vampiro. E foi então que C.M. Manchester, bispo da Igreja Católica, que dizia que já havia acabado com mais de 30 vampiros, entrou para investigar o caso. E em 1973, segundo ele, o vampiro que atacou a moça foi localizado em uma propriedade perto do cemitério, esquartejado e exorcizado. Em 1980, animais foram encontrados mortos no cemitério, de forma estranha. E novamente, C.M. Manchester relatou a jornais que era trabalho de um vampiro, e que este vampiro também teve o mesmo fim, sendo esquartejado e destruído. Em primeiro lugar, ficamos com o cemitério de St. Louis, Estados Unidos. Como a cidade se firmou em um terreno pantanoso, não dava para enterrar os mortos neste cemitério, pois sempre que enterravam, eles voltavam à superfície quando acontecia uma chuva forte. O jeito foi criar tumbas e criptas rebuscadas acima do solo. Há relatos de névoas inexplicáveis, figuras translúcidas e um rosto que surge na parede de um dos mausoléus. Também um vórtice é formado no cemitério sempre no Halloween. E algumas pessoas dizem que esse vórtice é uma passagem que liga o inferno ao mundo dos vivos. Há testemunhas que dizem ter presenciado este vórtice surgindo. E logo em seguida, disseram que escutaram vozes, gritos e gemidos vindo de dentro do vórtice. E muitos acreditam que de fato é a conexão do inferno com o nosso mundo. A grande atração deste cemitério é o túmulo de Mary Leveal, a rainha voodoo. Ela já foi vista ressurgindo com uma enorme cobra nos ombros, ou na forma de um gato negro de olhos vermelhos. Os corajosos desenham 3x no túmulo dela, para ter um desejo realizado. E acreditem, os desejos sempre são realizados. Bom galera, esse foi o top 5 cemitérios mais assombrados do mundo. E não se esqueçam que hoje às 20 horas tem vídeo aqui no canal. Boa noite. Na parte mais rural do condado de San Diego, no estado da Califórnia, na América do Norte, existe um lugar conhecido como Proctor Valley. Este local é uma área grande e principalmente deserta, com apenas uma estrada. Histórias e relatos de avistamentos incomuns nesta área datam de quase 100 anos. Relatos estranhos começaram quando o gado pertencente a fazendeiros locais era frequentemente encontrado morto e mutilado. Outros animais perfeitamente saudáveis também morreram com frequência, sem causa aparente da morte. Alguns animais, incluindo animais de estimação das famílias, foram encontrados massacrados após o que parecia ser rituais bizarros realizados da área. Nunca foi descoberto quem ou que foi responsável por estes atos perturbadores. Os moradores daquela região ficaram realmente preocupados quando 2 crianças desapareceram da casa de um fazendeiro local. Os pais acordaram e descobriram que as crianças haviam desaparecido de seus quartos. E o fazendeiro mais tarde encontrou seus rastros saindo de casa. Os rastros levavam ao deserto circundante e terminavam em frente a uma grande rocha.
Grupos de buscas foram organizados, mas as crianças jamais foram encontradas. Outro caso estranho envolveu a panificadora local. A Proctor Valley Bakery foi uma das primeiras empresas fundadas na região. O proprietário do estabelecimento mudou-se para Proctor Valley, com a sua esposa e 2 filhos. Ele abriu a sua panificadora logo depois, e foi bem sucedido. O proprietário era gentil e um membro respeitado da comunidade. Até que um dia, ele foi encontrado em casa, depois de ter assassinado a sua esposa e filhos. O homem foi encontrado de joelhos chorando por sobre os corpos. Ele ainda estava vestido com roupas brancas e cobertas de sangue. Ele disse aos investigadores que não tinha lembrança do que havia acontecido e simplesmente acordou e se viu pairando sobre os corpos de sua família. Há também muitas histórias mais perturbadoras não investigadas na área. Muitos pensam que o local é assombrado por espíritos vagantes e demônios. A verdade é que existem alguns lugares em Proctor Valley que são antigos e infestados de demônios. Proctor Valley Road é uma estrada antiga que pode levá-lo entre as cidades de Chula Vista e Jammu, perto de San Diego, no estado da Califórnia. Ao longo dos anos, muitas pessoas relataram ocorrências estranhas depois de dirigirem na estrada. Mas não há muito para ver se você decide dirigir por lá durante o dia. Você pode notar algumas casas de fazendeiros e prédios abandonados espalhados ao longo da estrada. Mas não há nada que chame muita atenção. Mas se você tiver coragem o bastante, pode se aventurar por lá depois do anoitecer. Não importa se você começa na estrada em direção a leste ou oeste. O importante é lembrar que, em nenhuma circunstância, você deve parar ao longo do caminho. De fato, antes de sair, verifique se o carro não possui problemas mecânicos e se está abastecido. Cuidado! Houve relatos de carros em perfeito estado parando de funcionar sem motivo aparente, embora isso seja um acontecimento raro. Você provavelmente encontrará coisas que o deixarão relutante em continuar dirigindo. Mas depois que você decide dirigir pela estrada à noite, não haverá mais volta. Existe também a possibilidade de que você não encontre nada de anormal durante a viagem. Muitas pessoas que passam pela estrada não relatam nada além de um sentimento estranho e desconfortável durante o trajeto. No entanto, se você vir algo incomum, não pare o carro. Você pode ver coisas que o fará com que se sinta preocupado, confuso ou até algo que o aterrorize. Lembre-se de permanecer no seu veículo e continuar em frente. A estrada começa com uma típica rua pavimentada. Em pouco tempo, você encontrará uma placa indicando o final do asfalto, e o restante da viagem será por uma estrada de terra batida. Quando entrar na estrada de terra, mantenha o foco na estrada e não deixe que nada o distraia. É provável que o seu celular perca o sinal assim que você chegar a este ponto. Se você tiver sinal, notará que a duração da bateria do seu aparelho diminuirá rapidamente. A primeira coisa estranha que você pode ver é uma senhora vestida de azul. A aparição da mulher de vestido azul é a atividade paranormal mais relatada na estrada de Proctor Valley. Você pode vê-la acenando em uma parada ao longo da estrada. Em certas ocasiões, você pode vê-la caída ao longo da estrada. Seja qual for o caso, ignore-a
e continue dirigindo. A história por trás da dama de vestido azul é desconhecida, mas todos os que a encontram descreveram uma sensação horrível de pavor. Muitos dizem que ela não é nenhuma dama, mas algum tipo de demônio tentando convencê-lo a parar o carro. Ninguém sabe ao certo, mas em nenhuma circunstância você deve parar por ela. Se você decidir dirigir com as janelas abertas, é possível que você ouça um grito estridente ecoando ao longo das colinas. Algumas pessoas relatam que os seus veículos também pararam de funcionar ao ouvirem este grito, e não foram capazes de iniciá-lo novamente até que os gritos cessassem. Se isso acontecer, mantenha calma, até poder dar partida novamente e sair da área o mais rápido possível. Não saia do seu veículo, em hipótese alguma. Se você decidir dirigir pela estrada durante a lua cheia, poderá ver criaturas estranhas nos campos. Alguns relatam avistamento de um animal grande que eles descrevem como semelhante à aparência de um macaco. Outras pessoas dizem ter visto coiotes de tamanhos descomunais andando eretos nas patas traseiras. Outros relatos indicam o avistamento de uma grande criatura bovina peluda com sinos presos a ela, vagando pela estrada. O Museu Beauty, perto de Proctor Valley, afirma ter uma pegada expressiva dessa criatura. Você também pode presenciar pequenas marcas de mão aparecendo e desaparecendo das janelas. É recomendado que aqueles que decidem passar por essa estrada não viajem sozinhos, se decidirem ir por Proctor Valley à noite. Afirmou que a sua irmã havia adormecido no banco de trás, e quando ela foi parar para checar se ela estava confortável, ficou horrorizada ao ver uma figura sombria com chifres e olhos vermelhos, pairando sobre a sua pequena irmã. Ela afirmou que sabia sem dúvidas de que era o próprio diabo. Outros relataram comportamento estranho exibido por seus companheiros de viagem. Sabe-se que mesmo os indivíduos mais calmos e tranquilos agem de forma paranoica, ficam agressivos e começam a ser tomados por uma enorme tristeza e às vezes até uma profunda depressão. Seja qual for o caso, não permita que os seus passageiros o distraiam até chegar ao fim da estrada. É possível que você encontre outras coisas estranhas ao longo do trajeto, que eu não mencionei. Seja qual for o caso, continue dirigindo até chegar ao outro lado da estrada. E depois de chegar ao pavimento novamente, as coisas devem voltar ao normal. No decorrer dos anos, houve muitas histórias de tragédia e terror decorrente de Proctor Valley. Talvez todas as histórias sejam apenas lendas antigas, criadas por fazendeiros para manter as pessoas fora de suas terras. Talvez nenhuma das histórias sejam verdadeiras. Ainda assim, há algo de estranho em Proctor Valley. Algo que desperta um terror primordial e instintivo dentro de todos nós. Mas por via das dúvidas, é melhor que evite passar por lá à noite. Ou pode ser que nunca mais volte. Boa noite.